Bom dia, começando o Sport Mix Futebol Clube aqui no canal do Sport Mix TV. Você que está nos acompanhando aí, ó, já vou te convidando, inscreva-se no canal, você ative o sininho, curta, comente, compartilhe, participe aqui com a gente do Sport Mix Futebol Clube. Hoje especial, hein? Especial de Brasileirão. A galera que tá ligada aí no Campeonato Brasileiro, já estamos na sexta rodada. E a partir de amanhã já temos São Paulo abrindo a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, já acontecendo várias coisas. Já caiu técnico pra caramba, hein? Já caiu um montão de gente. Tá caindo quase um por rodada. Estamos na sexta, caiu cinco. Se uma rodada cair dois, empata, né? Ou seja, tá caindo técnico toda. A gente vai falar um pouco disso. Vamos falar do momento dos times do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E também falando um pouco do geral do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Márcia Magalhães. Bom dia a todos que estão aí acompanhando a gente nesse feriado, né, dia de trabalho. Mas aqui é trabalho, estamos falando sobre um especial aí do Brasileirão, que tem muita coisa que já aconteceu em apenas 6 rodadas. E aí, Cavoca, bom dia. Você que é um cara do trabalho, Isso. um cara trabalhador. Isso, somos. Hoje é dia de alguma coisa? Hoje é dia do trabalho e também dia da morte é Ayrton Senna. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994 e também sempre é lembrado nesse dia 1º de maio, além do dia do trabalhador, que nem a gente que trabalhamos aí de domingo a domingo. 31 anos então da morte de Ayrton Senna. Passou 31 rápido. anos, 31, foi 94, foi 94, Fez 31 a conta anos. rápida, né? Ó, Pô, Trinta- aqui. 31 Papai, anos. Eu ia ter que ficar... 1º de maio contando. de 1994, com a Isso. famosa narração de Galvão Bueno, Senna bate! Na tamborela. E aí começou. Todo mundo. Você lembra onde é que você tava? Quando Não, eu o Senna tava Todo assistindo. mundo lembra. Eu vi a corrida. Então, todo mundo Eu lembra. sempre onde é que assistia com meu pai de manhã. Eu não tava vendo eu a assisti. corrida. Sabe o que eu tava fazendo? Eu assisti, Até me deu horrível, nervoso, né? me deu um negocinho. Falei, Eu "Ih, deu ruim." tava. Eu fazia catequese e aí a gente era obrigado a ir na missa todo domingo. Só que eu e minha irmã, às vezes, a gente não queria assistir a missa, a gente estava matando a missa. Que isso? E de repente ficava fudido. Já vi matar a aula, matar a missa. Primeira vez que eu vi, eu nunca Porque tinha quando visto isso. acabava a missa, a gente tinha que ir falar com a professora da catequese Caraca. pra ela ver que a gente tinha ido na missa. Então a gente fingia que ia, ficava do lado de fora conversando. Aí acabava, a gente ia lá e falava: Oi, professora. Ah, não te vi. Daí a gente falava: Não, a gente tava lá no fundo. Aí, cara, eu lembro disso porque eu era nova, né? Tinha 10 anos. E eu fui, quando eu cheguei em casa e vi o negócio do acidente do Senna, eu me senti um pouco culpada. Enfim, mas eu sei E que não fui eu. eu praticamente, eu tenho certeza da sua resposta na minha pergunta. O Porque eu quê? também fico aqui. Aí domingo tinha as funções, né? Toca o sino, faz isso Ah, aqui. não, quando fazia Lembra as coisas eu gostava. Eu Eu sei, não mas matava, dizendo, não. qual era a sua atividade preferida que você mais gostava? De fazer quando eu fazia catequese? Ler. Dessa, não, do domingo. Então, Porque na você missa. toca nisso, Aham. isso. Sim, eu gostava de ler lá na frente. Ah, é? Porque eu já era um pouco Então tô aparecida. errada. Eu achei já era que um você ia pouco falar que aparecida. era passar o Passar a bolsinho. cestinha? Adorava passar Tu bolsinho. pegava dinheiro não, né? Não, isso aí Ah, não. bom. Roubar na igreja aí Não, eu dá, passei né? também a cestinha, mas nunca Mas peguei adorava o nada. pessoal botando Eu morria dinheirinho de na medo cestinha. de ser pecado. Agora a igreja tá tão moderna que Eles tem vão com Pix. É Pix. Aí Eu não dá. vi também O padre esses pede Pix. aí. Eles já tem nos banquinhos da igreja lá. Já tem QR Agora Code. é Pix. A igreja tem QR Ela vai já Code. com o Pix. Mas acho que passa ainda alguma coisa pra quem vai dar dinheiro mesmo. A última vez que eu fui passava. Então, Aqui, vamos- aqui rende, né? A gente começou com o dia de trabalho com Senna, acabamos na catequese. Na Como catequese. você faz? O que você pode. fazia? Eu gostava de ler lá na Era frente, né? Sacolinha. Lembra desse? Chicaria. Desculpa, né? De manhã cedo. Era muito maneiro isso. Eu gostava de Chicaria. Ele falava assim: ó, irmão, pode correr a sacolinha. Aí passava a sacolinha. Todo mundo dá Acabou o dinheiro. programa. Mas... Quem sabe, né? Um dia a gente ficar com mais idade, vamos trabalhar no Bola na Sacola. Vamos começar a especial do desculpa. Brasileirão Ai, meu 2025 aqui no Sport Mix Futebol Clube. A galera, vamos começar falando do Flamengo, né? O Flamengo que é o líder do Campeonato Brasileiro aí com 14 pontos ganhos, uma campanha de 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. O Flamengo é o único invicto ainda na competição, foi o único time que ainda não perdeu. 15 gols marcados, 2 gols sofridos. Um saldo aí de 13 gols, um saldo bem bacana. Esse início de Campeonato Brasileiro, um dos melhores do Flamengo na história, até quando ganhou, tá? Quando foi campeão, porque além de estar invicto, ter esses números todos que eu acabei de falar, o Arrascaeta é o artilheiro da competição, líder isolado. Parece até que a gente está falando uma coisa doida, né? Arrascaeta artilheiro, né? Tanta gente para ser artilheiro. Tá aí, o Arrascaeta artilheiro com 5 gols, 3 assistências. O Pedro é o vice-artilheiro do Flamengo e da competição com 4 gols. O Augustin Rossi, o goleiro Rossi aí do Flamengo, melhor goleiro, sofreu apenas 2 gols em 6
jogos. E aí, Calvão, como é que você vê o Flamengo com números incontestáveis aí, pelo menos nessa temporada, né? Pode-se falar do jogo e tudo, mas o número tá todo a favor do Felipe Luiz. Voltando a lembrar aqui, quando o José Boto chegou, ele falou: a prioridade do Flamengo vai ser o Campeonato Brasileiro. E está sendo, nenhuma derrota, melhor ataque, 15 gols marcados. Ou seja, o Flamengo não está poupando muito no Campeonato Brasileiro e está com a Arrascaeta em grande fase, né? Lembrando, a Arrascaeta, no final do ano passado, estava cheio de dor, operou em dezembro, se eu não me engano, voltou bem, se recuperou, e aí isso aí passa em campo. Ou seja, ele não está jogando com dor, como jogou no ano passado, e ele está conseguindo mostrar o seu melhor futebol. Ele tá próximo não só do lado esquerdo, como ele sempre gostou de jogar, mas também próximo do centroavante e chegando bem na área e marcando seus gols. Tanto tá com 5. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como você bem falou. E ele falou que não liga pra isso. Depois, no final do jogo contra o Corinthians, ele falou: não ligo pra isso. O importante é o time tá ganhando. Mas ele tá numa grande fase e o Flamengo não tem substituto pra ele, né? Ele se machuca ou tem que poupá-lo. E aí o Felipe Luiz, ele tem que ou bota o Luiz Araújo ali jogando pelo meio, o Matheus Gonçalves, o Felipe Luiz já falou que é ponta direita, tem o De La Cruz às vezes que chega mais lá na frente, mas hoje ele não tem substituto e tá numa grande fase a equipe do Flamengo, até porque a defesa é muito boa, chegando o Danilo reforçando também, e aí o Flamengo vai, como ele tá priorizando o brasileiro, ele poupa 3 na Libertadores, ele poupa alguns na Copa do Brasil, e assim ele vai levando a equipe, mas como ele tá priorizando, o resultado tá aí, ó. Invicto, 15 gols marcados, 2 sofridos só, melhor equipe, e aí o resultado o trabalho tá sendo, o controle de carga, além do trabalho de campo, tá sendo bem feito por enquanto no Flamengo. Vamos passar os resultados. O Flamengo estreou no Brasileiro empatando com o Internacional no Maracanã em 1-1. Depois foi a Salvador e venceu, vitória da Bahia por 2-1. Jogou com o Grêmio lá em Porto Alegre, 2-0 no Grêmio. Aí voltou no Maracanã, meteu um 6-0 no Juventude, aquele jogo que o Flamengo sobrou, fez gol pra caramba. 3 gols de bola aérea esse jogo. 3 gols de bola aérea. Pelo alto. Depois veio empate 0-0 com o Vasco da Gama. Acho que foi 2. E no último final de semana meteu 4-0 no Corinthians. Márcia, são números impressionantes em termos de goleada, né? Porque o Flamengo está sendo ajudado, meteu 2 goleadas, uma no Juventude e uma no Corinthians. Coisa que não é comum não só com o Flamengo, mas qualquer time no Campeonato Brasileiro, né? Que é muito equilibrado, ter 2 goleadas expressivas aí, né? Nesse início de campeonato, né? É um excelente começo, né? O Flamengo já sempre entra como favorito e nesse ano tá realmente fazendo jus aí esse título de favorito, disparando aí nesse começo de campeonato muito bem, né? Com resultados positivos, nenhuma derrota ainda. Tem o Arrascaeta, que eu sempre falo, né, aqui para todas as outras pessoas, para mim é o melhor jogador do Flamengo já há anos. Eu gosto muito do Arrascaeta, do futebol dele, a qualidade dele. E agora ainda nessa versão, né, goleador também, né, marcando vários gols. E acho que o Flamengo tem tudo para se manter ali na parte de cima, né? Tem que só ir vendo no decorrer do ano, quando começar a ter mais jogos das outras competições também, como é que vai ser, se vão mesmo ficar priorizando o Brasileirão, né? Vamos ver como é que vai correr isso, mas é um excelente começo aí, com certeza o torcedor flamenguista tá bem feliz com esse início de campeonato. E lembrando que no próximo domingo o Flamengo enfrenta o Cruzeiro. Aí o Flamengo vai pegar o Cruzeiro fora de casa, jogando lá em Minas. Até aquele. Já foi lá em Minas, no joguinho, aquele feijãozinho tropeiro, né? Que tem Eu lá, já fui, né? muito bom. No Feijãozinho estádio. nada, Uma marmita é um gigantesca. negócio, diga, vamos... O dia que eu fui. Não, eu que eu- falei a feijãozinho, comida- que é uma forma carinhosa, É, como eu poderia chamar mas é você de gigante. cavalquinha. Entendeu? Mas é porque é gigante o negócio mesmo. E uma eu refeição. acho que as pessoas de lá já estão acostumadas, né? A comer no estádio. Eu sempre como no estádio, né? Adoro comida de estádio. Mas assim, acostumados a comer porque é arroz, né? Feijão, se você for ver ovo, carne. Tipo assim, é uma comida pesada, né? O dia que eu fui assistir um jogo lá, era um jogo de Libertadores. E eu comi, eu fiquei tipo. Eu nem não consegui, tinha condição de tomar uma cerveja depois de comer aquilo. Eu falei, gente, porque eu não lá vou é beber meio- cerveja, não pode. meio agressivo. Tomei uma coca e fiquei lá, tipo, meio morta. Mas depois passou. Mas você acha que vamos ter o encontro de Gabigol e Flamengo no próximo domingo? Gabigol no banco de reservas, tem jogos que nem entra. Olha, eu só Vai posso... entrar, se ele entrar, vai entrar com babando, querendo Com fazer a certeza. nação sofrer. Não, querendo fazer a nação sofrer, não, porque eu acho que ele sempre demonstrou muito respeito pelo Flamengo, pelo Você acha que vai ter Flamengo, aquela às vezes ele deu paradinha umas assim? Não vaciladas. comemora, não. Não comemora. Eu Vai acho ter que ele isso? não vai comemorar, não, se ele fizer. Mas eu acho que ele vai ter muita vontade de fazer um gol, com certeza, assim.
E se eu fosse treinador do Cruzeiro, eu já ia colocar, porque se tem uma lei que funciona nesse país, é a lei do ex, né? Então, é impressionante como Você os tem caras alguma coisa que sempre- aconteceu com alguma ex? Não, assim? Não, a lei do não, ex não. no Nunca. jogo, gente. Ah, tá. Mas é porque geralmente os jogadores que já jogaram por algum clube acabam marcando gol, né? O pessoal tira sarro que a lei do ex sempre funciona. Não sei, né, se ele vai começar jogando só por ser isso, mas eu acredito que ele não deva comemorar se ele marcar um gol contra o Flamengo, mas só saberemos depois. E você vê os dados do Flamengo aqui no SofaScore, a maioria, o posse de bola. Tem uns que dão o Atlético Mineiro em primeiro, mas o SofaScore dá o Flamengo em primeiro com 62% de posse de bola, passes certos com 524 até agora, tem chances criadas, o Flamengo tem maior chances criadas até agora e 12 chances perdidas, chances criadas, 21 chances criadas de gol. Ou seja, o Flamengo lidera tudo que é ataque e defesa, o Flamengo liderando aí, e os números comprovando essa boa fase do Flamengo. Até bola na trave. O Flamengo não altera o placar, mas o Flamengo também tá alterando. O Flamengo Você tem criou isso 4 agora? bolas Bola na trave. na trave, com o placar? Eu já vi Olha, isso na em algum verdade, lugar. foi o Samuel Rosa. Samuel Rosa em 96, eu acho que ele sabia, criou queria isso. ver se você cara de pau dizer que foi você que inventou. 4 bolas na trave, assim como o Sport. É engraçado, o Sport tá mal pra caramba em vir hoje, mas 4 bolas na trave. E o eu te Botafogo faço fez- uma pergunta. Bola na trave não altera placar. E bola na rede é gol? Não, se for pro lado de fora. Bola na rede pelo lado de fora, nunca viu? Depende, nem sempre que bola na rede é gol. Pro No lado- tênis, bola na rede perdeu ponto. no vôlei também. É. Você tem sim. Então é verdade. Então é isso aí. Então você fique ligadinho aí nos canais do Esporte Mix. Nos canais não, nas redes sociais do Esporte Mix TV. Vai ficar sabendo tudo que vai rolar na final de semana no Brasileirão. Aqui, ó, Flamengo Cruzeiro, vamos ver. Eu acho que o Gabriel, se fizer gol, vai fazer assim mesmo. E não tá nem Pode aí. ser que sim, tem Vai jogador fazer porque eu que acho isso não uma faz. palhaçada esse negócio aí. Eu Que isso? depende. Cara, Eu tem respeito, porque se não é falta de respeito, isso é o futebol. A máxima do futebol é o gol. Aí você faz o gol, não vou comemorar. Não, eu acho que pô, depende da faz gol, comemora. depende da história que o jogador teve no clube. Tem Não jogador pode desrespeitar. Zoar, comemorar Isso faz eu parte, tenho pô, certeza que não não é? vai fazer. Mas eu entendo quando algum jogador que teve uma história muito longa, de muito carinho com o clube, não queira comemorar. Tem outros que não faz muita diferença. Mas no caso do Gabigol, eu acho que faria. Eu não sei. Isso é o machismo total, o achismo. Eu não sei se ele vai. Essa da lei do ex. Quem nunca terminou um relacionamento quer passar de mão dada com o outro cheio de ódio na frente, assim, pro Não, outro isso ver? aí é com Isso certeza. é lei do Isso ex, é pô. outra lei do Isso ex. é outra lei do ex. Com Aí ex o cara me- segura na mão, olha assim, ó. Tô de lançamento, hein? Não, tô de lançamento. Pô, faz o gol, irmão. Comemora lá o Gabigol se Eu fizer. acho Vai que ele comemorar, mesmo, acho que faz ele lá vai alguma comemorar. coisa. Vai só levantar o braço e... Se ele fizer, né? Porque tá meio difícil pro A Gabigol gente fazer tá gol. participando da Sim, hipótese de fazer, né? Porque o Que tá Gabigol faltando não alguns. não tá com tanta moral lá fazer no 20. Cruzeiro, não, né? Tá esquentando o banco. Então, você quiser, ó, escreva aí embaixo nos nossos comentários. E você, o que você faria? Comentaria o gol? Você é daqueles que quando arruma uma mulher nova passa na frente da outra pra mostrar, ou do namorado, vice-versa? Isso aí, tem que ver isso aí, esse negócio aí que é muito complicado. Esse negócio de lei do ex. Vamos falar do... Quem foi? Quer falar alguma Não tô coisa? falando nada, tô esperando. Você tá olhando pra mim aí, sei Tô lá. esperando, A gente quer é. falar, fala, Caval. Chamou, falou. Vamos falar do Fluminense. Aí o Fluminense que é o segundo time do Rio de Janeiro mais bem colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que no momento ocupa... Uma tossidinha, desculpa. A quinta? A quinta posição com 10 pontos ganhos aí o Fluminense. Campanha de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. 6 gols apenas marcados, 6 gols sofridos. Portanto, quanto é que dá, Márcio? 6 gols marcados, 6 sofridos. 0 gols de saldo. Não, essa eu ia conseguir fazer errado. A outra O ia ser mais difícil. Fluminense não fez nenhum gol de saldo até agora, tomou o mesmo número de gols que conseguiu fazer. Germán Cano, o artilheiro do Fluminense, com 3 gols, seguido de Keno Pensei com que 2 tivesse marcado um gol, você gritou. gols. Germán Cano, eu falei, 2 gol? gols. Adoro aqueles caras que fazem 2 gols. É porque ele se machucou, né? Do Keno e 2 assistências. O Fluminense começou bem o Campeonato Brasileiro. Aí veio outras competições. Parece que agora, né, deu uma rateada, tal. Deu alguns empates, né? O Renato perdeu seu primeiro compromisso no clássico contra o Botafogo, estava invicto, o Renato Gaúcho. Mas é do futebol, né, Cavalo? Todo mundo acha que só vai ganhar e não vai, né? Todo mundo vai perder. O Renato falou bem na coletiva após o jogo contra a Aparecidense e falou, ninguém... Aparecidense. Todo mundo acha que o futebol brasileiro é nivelado por cima, mas é nivelado por baixo. Ninguém tem um elenco que pode substituir e manter a mesma forma do time.
E aí o Renato falou, tá demonstrado isso, time de Série D demonstrando dificuldade para time da Série A, como foi o Fluminense, como foi o Internacional, como foi o São Paulo contra o Náutico, ou seja, passando dificuldade, às vezes vencendo, mas com muita dificuldade. O Renato falou isso. E aí os 11 titulares, você faz bonito, mas se perder uma ou duas peças, já complica a vida do treinador de clube que não tem dinheiro para montar um grande elenco. E o Renato deixou isso bem claro, falou com todas as letras após a partida contra a Aparecidense. No caso do Cano, tem o Everaldo, o Ganso já machucou, tá voltando agora o Paulo Henrique Ganso, que o Fluminense já não tem substituto. O Arias, coitado, o Arias joga todos os jogos possíveis e imagináveis, porque o Fluminense depende muito dele. Mas se o Arias se machucar, também não tem o substituto à altura. O técnico Renato é o Thiago Silva. O Fluminense tá sem o Thiago Silva. A zaga é Freitas e Ignacio. Faz uma diferença brutal isso pro Fluminense. Não tem um zagueiro, pelo menos, que encoste aí no nível do Thiago Silva. E aí vai sofrer. Sofreu com a Aparecidense, como vai sofrer ainda. Teve aquela fase que não perdeu, mas tomou o empate do Vitória também no último minuto. Uma vitória que já estava praticamente certa aí nos últimos lances. Acabou sofrendo empate. Isso daí acaba prejudicando. São 2 pontos que lá na frente podem fazer falta à equipe do Fluminense. Mas com o elenco que o Fluminense tem na quinta colocação, se mantiver aí essa toada, ele pode. É um mérito do Fluminense, porque para título não tem grupo. Porque disputa 3 competições. E a Copa do Brasil é brasileira ou sul-americana. Só sai muito cedo de uma delas e ficar só no brasileiro. Que aí você pode dosar mais, descansar, o controle de carga, o revezamento de jogadores, o treinamento, o descanso. Aí vai ter o descanso, vai ter o treino. Mas se não for manter as 3 competições, aí o Fluminense não tem elenco para manter o mesmo nível nas 3 competições. Aí faz o que o Renato fez. Vai para a União Espanhola, nem ele vai. Vai a equipe reserva com os jogadores que estão sendo pouco utilizados. O Alexandre Mendes tem que fazer isso, é criticado, mas ele tem que fazer isso. De repente ele pode ir, né? Claro, o Renato, como se o Renato tivesse controle de carga pro Renato. Não, mentira, mas ele prefere ficar aqui treinando os jogadores titulares. Mas tem que fazer isso. O clube que não tem elenco tem que fazer controle de carga e o Renato tá fazendo isso. Porque não tem como. Não tem como disputar 3 competições. Vai acabar prejudicando o elenco. E aí o Renato tá fazendo isso. E aí, não sei, vai priorizar o brasileiro, vai priorizar o mata-mata que é a sul-americana, que teoricamente é mais fácil, mas como o Renato falou, hoje não tem mais equipe fácil. Mas vamos ver que o Renato ele vai priorizar alguma. Vai chegar alguma hora, ele vai ter que priorizar, senão o Fluminense não vai conseguir fazer uma boa campanha em nenhuma delas. Vamos ver, ó, a campanha do Fluminense. O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias consecutivas. Consecutiva não, ele perdeu na estreia, né? Perdeu 2-0 pro Fortaleza na estreia, depois venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, venceu o Santos no Maracanã por 1-0, foi em Itaquera, meteu 2-0 no Corinthians, aí depois veio esse empate que o Cavoca falou no finalzinho, 1-1 com vitória da Bahia, e perdeu no último fim de semana pro Botafogo, que ele não consegue vencer já há 8 jogos desde 2022, com aquele gol do Manuel, zagueiro do Fluminense, que o Fluminense não consegue bater a equipe do Botafogo. Mas a campanha do Fluminense, pelo seu elenco, hein, Márcia? Ela tá, eu acho que tá onde mais ou menos a torcida acho que espera. Todo mundo quer ser campeão, lógico. Mas dentro do investimento, do elenco que tem, ele tá ali brigando por G6 o tempo inteiro. Eu acho que é mais ou menos ali que o Fluminense deve figurar na competição, né? O campeonato tá muito no começo ainda, né? Eu não sei se lá na metade, quando acabar o primeiro turno, se vai estar ainda figurando ali. Mas a derrota que teve foi a que daí acabou culminando na demissão do Mano Menezes, né? Que eles esperaram começar o Campeonato Brasileiro para tomar alguma decisão. E aí teve o início do Renato, que foi realmente empolgante aí para todo mundo, né? Conseguiu uma sequência de resultados. Aí acabou tendo uma derrota pro Botafogo, que eu acredito que o torcedor do Tricolor já aguardava justamente por causa do que você acabou de falar, né? A 8ª derrota seguida que eles têm pro Botafogo. Estão tendo essa dificuldade aí. E agora o próximo adversário do Fluminense, que é o Sport, é o lanterna da competição. Não ganhou de ninguém. Vai jogar no Maracanã. Então é mais um jogo aí pro Fluminense buscar somar esses pontos, né? É um jogo que com certeza o torcedor que saiu irritado aí contra a Aparecidense espera não sair irritado contra o Sport, porque se fizer um jogo ruim contra o Sport que tá lanterna, que não ganhou de ninguém,
Aí acho que vai começar a ter um pouquinho de pressão pra cima do Renato também. Esses jogos são perigosos, né, Cavalo? Que sai da concentração. O time não, mas o torcedor vai achando que é baba, tá tranquilão e de repente às vezes é surpreendido, né? Sempre acontece isso no futebol, né? Aquele lá, vai lá, que nem o Flamengo, foi jogar com Córdoba no Maracanã, cachorro morto, foi lá, tomou uma sovada. É perigoso esse jogo, tem que respeitar sempre o adversário, né? Até porque jogando em casa, com um time que tá na zona de rebaixamento, falar, vitória é certa, tem que vencer. E aí a torcida cobra quando perde, quando empata já não gosta, e quando perde, aí é que vai mesmo, aí que a pressão começa a aumentar. Pra você ver, o Fluminense ficou com 5 jogos aí invicto, juntando o Brasileiro e Sul-Americana, e já tá, 1, 2, 3, 4 jogos sem vencer. Juntando também a Sul-Americana e o Brasileiro. Ou seja, venceu, cara. Empatou 2, perdeu 1 e venceu a equipe da Aparecidense. Mas ficou 3 jogos aí, mas venceu e não convenceu a Aparecidense. Mas pelo menos venceu por 1-0. Mas ficou 5 jogos bem e agora tá 3 jogos sem vencer. Depois venceu a Aparecidense, mas também não convenceu. E aí, se não vence o Sport, complica. Ou se não convence, já vão começar a desconfiar. Vence, mas não convence. Aí vão começar a desconfiar. Foi isso que eu Vence, pensei, mas assim. não convence. Esse é o Fluminense. Porque ele começou bem, né, o Renato ali no Fluminense, mas aí já teve esses jogos que acabou, né, tendo um empate, aí com a Aparecidense já saiu vaiado, né, não o Renato, né, saiu vaiado o time, né, a apresentação do clube, do time, a torcida não achou boa, e aí se com o Sport, que o Sport tem 1 ponto, de um empate que eles tiveram, tem 1 ponto no campeonato. Então, se o Sport vier no Maracanã e o Fluminense tiver dificuldade contra o Sport, eu acredito que o torcedor vai ficar também um pouquinho paciente aí com essa situação. Mas vamos aguardar, né? Eu acho que o Fluminense tem tudo para conseguir vencer esse jogo, mas vai estar sem o Cano, né, também. Mas o Everaldo tá jogando bem. O Everaldo tá bem. O Everaldo... tá bem. Tá bem, ele tá com saúde. EV, ele não quer mais ser Everaldo. EV. Vocês esquecem que o Everaldo... É ver pra crer. É que nem o Dindim que não resolveu ser Dinho, ele não sou mais Carlos Eduardo, eu sou Dinho. Aí todo mundo chamando de Dinho. Antes de ser Carlos Eduardo, sempre foi Dinho? Não, Carlos Eduardo sou sempre. Isso aí não deu pra tirar, não. Esse aí tá nesse estádio. Inclusive, quando liga, fala assim, eu sou Carlos Eduardo, no momento pode falar, e já fico preocupado. Se a minha mãe chama Carlos Eduardo, também fico preocupado. Porque, né, deu algum problema. Carlos Eduardo, imagina. Esquece. Dá maior trabalho falar isso. Só tinha algumas pessoas que chamam com a minha avó. Você nunca foi Cadu? Nunca fui Cadu. Fui Gente, Dudu. Cadu eu fui Dudu. Cadu é muito de Carlos Eduardo. Eu fui vários amigos Cadu. Pouca gente me chama de Cadu, é pouco. Eu já fui muito Dudu. Na minha rua era muito Dudu. Aí, Cadu, pouquinho. Eduardo, bastante. Eduardo tem muito apelido, né? Porque é Cadu. Eduardo, Dudu, Duda. Eu tinha um amigo Duda também. Vou dar o nome do meu filho de Eduardo, acho. E tem aquela que é maneira também, apelidos. Né? Tem uma que é maneira. Dua. Pô, essa ideia é maneira. Dua? Só Du. Tu tem amigo que é só Du mesmo. Paulista, que é só na primeira, assim, ó. Flá, Du. Mas o Dinho é o mais popularizado já há muitos anos aí, desde 1988 que me chama de Dinho. 88 por causa do Eduardinho. Não, mentira. Depois eu conto isso pra Márcia. Melhor outra história. A gente tá aqui feriado. Cara, porra, conversando. Conta, Dinho. Tá com pressa embora? Não. Tem alguma coisa? Você que concordou. Toma no feriado, fazer o quê? Tranquilo. Fazer o quê? Vai receber triplicado, né? Dobrar, né? Vamos falar do Botafogo aí. O Botafogo que é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, 15 pontos ganhos. Campanha de 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Um time equilibrado, né? 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Um time equilibrado, 6 gols marcados, 4 gols sofridos. Portanto, temos aí 2 gols de saldo. Savarino é o destaque da equipe, junto com o Igor Jesus. Dois marcaram 2 gols na competição. E aí o Botafogo, depois dessa vitória do Fluminense na última rodada, cavalca, eu acho que a galera falou assim, agora acho que o Botafogo voltou, porque subiu na tabela, estava lá embaixo, foi para o 8º, se encostou nos líderes, mostrou um bom futebol no primeiro tempo, vamos dizer isso. Foi pouco o Fluminense não ter tomado uma goleada naquele jogo no primeiro tempo. Será que o Botafogo voltou? Vamos ter de novo tempo de Botafogo? Tempo de Botafogo, vamos ver. Ou então tempo para se arrumar, né? Tempo. Mas eu acho que tá... Não tinha o programa fazer esse tempo, o cara falava assim... É fantasia.
Fantasia. Era as meninas que Era o ficavam. fantasia. Eu gostava do Tutti, qual era que é? Tutti Tutti Frutti, Frutti, Tutti eu Pô, Frutti. mas gostava aí porque elas tu tá abriam. indo Que mais era longe ainda. É. Tu tá voltando Isso muito aí no o horário tempo. não Miele, permite a gente contar O o que Miele, acontecia. o Miele era, acabava 11h30 da noite, no SBT. se Era não um me programa engano. de mamilos. Era legal esse programa. final. Na TV aberta, gente, ó, a gente aguentou cada coisa na TV inacreditável aberta. isso, né, E falar? crescemos sem traumas, imagina. sem Caramba, muito traumas. legal. Que Eu engraçado. lembrei agora. E no Tutti SBT. Frutti, Tutti Frutti. O E era canal tarde, da- era tarde, Era tarde. era Não, à tarde não, Era era à noite. noite. O Miele era à Não, noite. tô falando tarde, não era tarde. Tarde da noite. que Não, eu tô é, dizendo. porque Ah. as mulheres abriam a blusa, né, É. gente? Quem não tá entendendo era isso. Quando acabava o Boa. Tutti Frutti, elas abriam a blusa na TV aberta. Quem nunca estava no quarto e foi pra porta do quarto ver o que o papai tava vendo lá? Isso, pra um programa 11h da manhã, tem criança. Não, dessa. a gente aqui não pode falar, esse era a noitão mesmo. Tô falando demais. Era a pô, eu TV gosto da demais. família brasileira. O Não, a SBT TV. era os Gente, é cada coisa. E o sábado à noite do Gugu, então, que as mulheres ficavam dançando, caindo água nelas, elas com a blusa branca. Gente, até. O SBT era uma loucura. E não era só Cine SBT, Band, né? tinha o cada Cine coisa. Band, estamos Cine Band. Não, isso aí já era mais Não, pesado. tinha a banheira do Gugu, tinha A muita banheira do... porra. a gente tava falando aqui só do SBT, mas na Globo também tinha umas coisas bizarras. Não tinha uma Eu prova nunca de jogar esqueço também quando- água na blusa branca? Ficava assim, jogando Então água? é isso, do Gugu não Era a caía do chuveiro. gincana que o Gugu fazia. Mas no Faustão teve uma vez que gerou até uma polêmica, que virou até um debate ético lá, porque ele levou uma mulher sushi, você lembra? Pra você comer A o mulher sushi estava em cima da mulher. deitada nua, cheia de sushi, e as pessoas comendo sushi. Ah, Essa no aí eu Gugu tinha que curti. estourar a bexiga, botar a bexiga no colo, a mulher tinha que sentar e estourar a bexiga. 5h da tarde, 3h da A tarde. TV no domingo. aberta Cavalca. formou o caráter. Cavalco, isso aí eu vou ter que me incluir nisso aí, infelizmente. Porque... Você sentava na bexiga? Não, Ah. não sentava na bexiga de ninguém. o que eu tava falando era Tá aí. indo pro ar. Deixa eu Desculpa, tá completar, indo mas pro você é assunto. perigoso igual a mim. O que eu tô falando é o seguinte, porque eu tive empresa de som tudo e eu animei festa É, festa infantil de de criança, criança. né? Mas fantasiado? Não, criança tinha essa eu brincadeira. animei muita festa infantil, Ah, sim. muita. Aí eu fazia essa brincadeira, botava o cara na cadeira, mandava Sim. correr e sentar na bexiga dos outros, porque eu copiava da Sim, televisão. sim. E era sucesso, né? Às vezes eu botava umas É, mas você pessoas de fazia uma... sucesso mesmo. Uma vez sentou um senhor na cadeira e veio uma senhora correndo com um excesso de peso, né? A cadeira de... A a cadeira cadeira quebrou. de casa de ferro branquinha. Abriu toda assim, com os Aí, dois no chão. sabe o que o Mas E Dinho... a bola não estourou. Isso que foi o Aí pior. quando caiu, sabe o que o Dinho falou? Olha! Valeu. Queria um Gugu, olha! Pô, animar festa infantil é difícil, sabia? São crianças Não, mas você animava, não. algumas insuportáveis que é difícil de controlar. Mas você animava, não. Você... Animava, eu que vou animar. Você animava? Eu, na locução, fazendo. Por isso que eu perguntei se é Muitas fantasiado. coisas. Vem aí o meu Meu documentário no... Minha biografia, Dinho. Ah, tá. Esse aqui é um... Mas fala do Botafogo aí, Excelente. Cavaco. O Botafogo que venceu o Fluminense na última rodada e deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro. Deu. Parece o caminho das pedras tá achando o Renato Paiva, mas foi bem específico o Fluminense, né? Eu volto a falar, o Matheus Martins na direita, 2 centroavantes. Pelo menos ele pode tentar encaixar em alguns jogos esse esquema. Porque normalmente ele botava o Igor Jesus, o Arthur na direita, o Savarino pelo meio e na esquerda o Matheus Martins. E aí agora, nesse jogo contra o Fluminense específico, colocou do lado direito. Agora, se ele vai fixar esse time com o Mastriani, se ele vai, ou o Igor Jesus, se ele vai ficar trocando, é uma opção. Como ele falou na coletiva, essa formação é uma opção, não é que seja titular ou será titular. É uma opção que eu tenho. O Mastriani não veio para ser reserva só do Jesus, ele veio para jogar também ao lado do Igor Jesus. E aí vamos ver se ele vai escalar agora por equipe, pela estratégia, por jogo, ou se ele vai definir uma equipe titular. O importante é que deu certo e o Botafogo voltou a vencer porque tava ruim pro lado dele. O Botafogo não conseguia jogar bem, a gente fez Botafogo cara bobo. A gente fez a final da Supercopa do Brasil com o Flamengo, fez a final da Recopa contra o Racing. Não era ainda o Renato Paiva, mas também não jogou bem. Aí o Renato Paiva fez no Novo Horizontino, que se acompanhou amistoso, antes do Brasileiro, e depois não estreou bem, ganhou do Juventude, empatou em 0x0 com o Palmeiras, como você já falou, mas depois não conseguiu jogar muito bem, não conseguiu agradar o torcedor. Mas vamos ver se essa estratégia dele, se montar um time por jogo, por exemplo, vai dar certo pro Renato Paiva, que precisa mostrar resultado e vai enfrentar o ex-time, né? Renato Paiva, Botafogo e Bahia. É o Isso. próximo jogo brasileiro. O Renato Paiva vai reencontrar o Bahia, que ele não teve uma boa passagem lá por Salvador, não. É verdade, Botafogo e Bahia no próximo final de semana, aí o Bahia que vem melhorando aí. É o líder do seu grupo
na Taça Libertadores da América. O Botafogo que empatou na estreia fora de casa no Allianz Parque com o Palmeiras 0-0. Fez um bom jogo esse jogo. Sim. Me deu uma boa impressão. Foi um bom jogo. Esse jogo realmente do foi Botafogo. bom, porque a gente Poderia ter estava um ganho. tempão sem ver o Botafogo, É. né? Porque tinha saído antes no Carioca e tal, e tinha muita expectativa de como o Botafogo ia jogar. E as pessoas também estavam na expectativa porque o Palmeiras, né, tinha acabado de perder, né, a final do Paulista, mas era um time que já estava ali organizado, todo mundo sabia como estava. Tinha muita gente pensando como ia ser, né, esse Botafogo e Palmeiras. Também cresceu uma rivalidade entre os dois, né, nos últimos anos. E eu achei que o Botafogo foi bem mesmo, mas daí depois já foi contando, amigo, vai contando. Depois o Botafogo venceu o Juventude jogando no Rio de Janeiro por 2-0, perdeu para o Bragantino por 1-0 lá em Bragança Paulista, empatou em 2-2 no estádio Newton Santos com o São Paulo, 2-2, perdeu em Minas para o Atlético Mineiro por 1-0 e na última rodada o Botafogo performando aí sobre o Fluminense, fazendo 2-0 e aumentando essa freguesia recente, aí 8 jogos que o Fluminense não consegue vencer o Botafogo. Mas o Botafogo se arrumando, né, Márcia? Assim, que nesse jogo deu uma impressão boa. É bom lembrar que é o atual campeão brasileiro, Libertadores, mas o início meio de desconfiança, né? O torcedor ficou meio assim. Acho que esse jogo do Fluminense, de repente, deu um alento aí, né? Ah, com certeza, né? Uma vitória num clássico, né? E manter ali, né, essa escrita desses últimos jogos todos vencendo o Fluminense, com certeza dá um ânimo. Mas eu vejo ainda um pouco de desconfiança, tanto no trabalho do Renato Paiva, quanto no como vai ser mesmo esse Botafogo, né, em 2025. Porque eu vejo que as pessoas começaram, obviamente, empolgadas com o 2024 que o Botafogo teve, que foi incrível, né? Brasileirão, Libertadores. E aí levaram uma ducha de água fria, né? Porque o começo de 2025 foi terrível e o negócio foi ficando ruim. E agora tá voltando a ter uma esperança ali de que o time possa brigar lá na parte de cima e brigar por outros campeonatos também. Então, próximo final de semana, Botafogo e Bahia. Jogo em Salvador, né? Isso. Jogo em Salvador. O Botafogo ainda visitar o Bahia. Bahia que vem de vitória contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. No finalzinho do no último jogo. lance do jogo, 1-0. É verdade, ao apagar da luz. O cara já tinha ido na sala para apagar a luz do Tava Allianz Parque, acabando, fez né? o gol. O cara não apaga não, espera um pouco. Eu quero convidar você a fazer o seguinte, participar das nossas redes sociais. Você que fica aí nos acompanhando sempre aqui no Sport Mix TV, no canal do YouTube, já chamo você para se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. Agora, nas outras redes aí, que nós temos várias redes sociais, por que você não está seguindo ainda, cara? Aperta o negócio lá, seguir e fique por dentro de tudo que está rolando aí no mundo do futebol, no mundo do esporte em geral. Vou rodar uma chamadinha e tem gente até especial já seguindo a gente aqui no Sport Mix, hein? TV. Solta aí, produção. Caramba aí. Sabendo todas as notícias aqui no... Fala, Dinho Pereira, meu amigo. Não acredito. Tá vendo? Chamada. E aí, Dinho, tá fazendo o quê? Não, Pô, hoje sempre a mesma coisa. Não, cara. hoje não. Hoje eu vou te perturbar pra Tá, outra hoje coisa. Pelo amor de Deus. Não, outra coisa. Agora, olha só, quero chamar a galera pra seguir a nossa página, curtir. Tem gente que vê as coisas, mas não segue a gente. É verdade, sabia que tem várias redes, né? Ó, você pode seguir a gente aí, galera. Vem aqui, ó, no Instagram. Aqui. Segue no Instagram. Facebook. Aqui. Tá bom, tá aí. Tem o... Lembra do ex-passarinho? Agora é X. Aqui. Tem o X. A galera também pode seguir a gente no Kawaii. Aqui. No TikTok. Aqui. Tem o nosso canal no YouTube. A galera segue o canal lá no YouTube, tem que fazer. Inscreva-se no canal. Não E precisa de ativar as caneta. notificações também, Ativar as notificações. Pega o sininho aí. Ativando as Tá notificações. todo mundo seguindo. Até o Zico tá Cara, seguindo a gente. Zico, não. Irmão, Aí, irmão. é só o Zico. Hoje eu vou botar o Zico onde? Aqui, Olha o Zico, grande, pô. aqui. Olha o Zico atrás de mim, sei lá onde. Olha o Zico, tá maluco? O Zico tá seguindo o Sport Mix TV e você tá de bobeira aí, não tá seguindo. Por favor. Pô, fala e sério. outra né? coisa também, outra curtir coisa. postagem. WhatsApp também. O WhatsApp aqui, WhatsApp. ó. Fala o número aí pra gente. Fala o número. DDD 21 99774 6699. 99774 6699. Pô, tá com o nome do chaveiro aí? Nem tem chaveiro. Pô. É Márcio Chaveiro, mas não é. A gente Márcio sabe Chaveiro. que não é Márcio O cara bota o Chaveiro. nome da menina é outra pessoa. Mas deixa quieto. Mas olha bota só. lá, Sport Mix TV, e você Dessa pode moral. mandar vídeo, áudio, mandar participar aqui comigo, com o Matheus. E é o 3C. E toda a galera aí. Então, 3C, curta, comente, compartilhe. E segue a gente E também. segue a gente aí no Sport Mix TV. Vambora. Vem. Tchau. E aí, não tá seguindo a gente ainda? Então, ó, chegou a hora. Depois disso, Zico seguindo a gente. Caval, que você segue todas as redes de Sport Mix, todas elas? Tá faltando alguma lá, não? Sigo, Dá uma não sei, conferida. vamos conferir, mas eu Dá acho uma que conferida, hein, Tem que Caval? sim. Eu conferir. acho que sim, eu sou meio relapso pra isso, mas eu acho que Não, sim. tem O que Sport seguir Mix tá seguindo todas. você também? Não sei. Em todas as redes, não sei. Não Eu sabe? também não sei. Eu também não sei, vou Isso eu conferir. vou conferir. Tem Eu tô que seguindo ver todo se o mundo. Sport Mix gosta de você, isso que é importante, né, Mas de repente não tá gostando. Eu tô seguindo em Tá, todas. né? Agora que você falou isso, eu vou verificar se estão me seguindo de volta. Aí o Sport Mix tá atrás de você.
Então, galera, vamos participar das redes sociais do Esporte Mix TV. Faça igual o Zico, igual o Matheus Miranda, que está seguindo aí a rede do Esporte Mix TV. Grande Matheus. Alô, Matheus, tem chamada hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, a falar do Vasco da Gama, hein? Vasco da Gama que, no momento, é o pior time carioca colocado aí no Campeonato Brasileiro, mas está tentando aí buscar um novo caminho. Vasco da Gama, 11ª colocação, mais conhecido como 11, com 7 pontos ganhos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos e, portanto, está com o famoso -2 no saldo. Está devendo aí, se fosse no banco, estava pagando juros, -2 gols. Destaque individual não poderia ser outro no Vasco da Gama já há muito tempo, desde que chegou lá, é Pablo Verratti, ele mesmo, Verratti, 4 gols na competição, vice-artilheiro junto com Pedro do Flamengo, Reinaldo do Mirassol. Tem mais alguém que tem 4 aí? O Pedro, o Reinaldo e o Pedro Pedro Raul. Pedro Raul. Pedro Ceará. Raul do Ceará. Isso. Isso, Pedro Raul, Verratti, Pedro e o Reinaldo do Mirassol, Reinaldo ex-Grêmio, ex-São Paulo, vice-artilheiro aí na equipe do Mirassol. E aí, Caval, como é que você está vendo esse Vasco da Gama? O Vasco da Gama sem treinador, né, em busca aí a qualquer momento aí, de repente a gente está aqui falando, pode ter Fernando Diniz, o novo treinador, alguém, mas aí na expectativa de ter um novo comandante, lembrando que o Fábio Carille foi demitido na última rodada, né, Caval? E aí pode acertar? Pode. Se chegar um treinador novo, na sorte, mas eu acho difícil porque depende muito do moço que você falou aí, do Pablo Verratti, do argentino, 36 anos, ou seja, não vai jogar todos os jogos da temporada. Tem reserva? Não tem. Depende dele? Depende. E aí o treinador vai ter que ganhar muito, vai ter que pedir muito, porque vai aturar uma pressão, não tem elenco para ter 2 competições, pela Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, e aí vai complicar o Vasco nesse sentido. E Copa do Brasil também, 3 competições, o Vasco não tem elenco para 3 competições, tá mal conseguindo render no Brasileiro quando machuca alguém. Se machuca o Coutinho, que tem muito controle de carga ainda, o Payet joga, mas o Payet não deve continuar na equipe, e sem o Payet vai colocar quem no lugar do Coutinho quando ele não puder jogar? E o Verratti? Aí tem o Piton, que hora joga bem, hora joga mal, mas também não tem reserva à altura do Piton. Quem é o reserva dele, se não me engano, é o Vitor Luiz. E aí fica complicado pro Vasco, porque pro treinador chegar e pegar esse elenco e fazer render mais sem treinar, a não ser que ele consiga acertar em pouco tempo, aí seria o melhor dos mundos pro Vasco, acertar durante a disputa do Mundial de Clubes, que o Vasco não vai jogar o Mundial, e aí vai ter tempo para treinar. Se ele conseguir fazer isso, aí ele vai se dar bem, ele vai continuar no Vasco. Se não, eu acho que o Vasco vai trocar de treinador mais uma vez, porque não vai ter tempo de treinar, o elenco é esse aí, não vai ter como assimilar no campo, no treino, vai ter que ser no vídeo e na conversa, porque viaja, joga e descansa, mas o treinador que aceitar, ele vai ter um desafio. Se já aceitou, ele vai ter um desafio muito grande aí pela frente, porque não é isso, não tem reserva pro Coutinho, não tem reserva pro Verratti, o Ryan tá jogando bem aberto pela direita, o Carille tentou o Garré pela direita, não deu certo porque ele é meio. O Nuno Moreira tá fazendo de tudo ali pela esquerda para tentar alguma coisa, mas ainda não encaixou do meio para frente. Do meio para trás eu acho que até pode encaixar, com o Tietchan voltando agora de volta, mas eu acho que é uma missão duríssima aí pro Vasco se acertar e ter que disputar 3 competições ao mesmo tempo por causa do elenco, que o Pedrinho falou pra torcida, falou na imprensa que tinha elenco pra estar entre os 8, mas mostrou que não tem elenco pra estar entre os 8 do brasileiro neste momento. Aí o Cavalca falando pra caramba, hoje sonhou que era mudo, veio aí para de falar. Mas tem que render, o bloco tem que render, não é assim que tem que falar? Tem que render. O bloco no carnaval e lá na clínica mas aí você pode me interromper. Você fala, para. Não, pode falar. Você pode anunciar a TechPix. Vamos falar da TechPix. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da campanha do Vasco. O Vasco estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Santos de Neymar, que sem o Neymar, que o Neymar não jogou. Foi um montão de gente ver o Neymar não foi. O Santos perdeu para o Vasco, não. O Vasco 2-1 jogando em casa, depois perdeu para o Corinthians por 3-0, que aquele jogo que o Carille inventou botar o time misto aí para o outro confronto, tomar uma lavada 3-0. Depois o Vasco venceu por 3-1 o Sport Recife São Januário, perdeu fora de casa 2-1 para o Ceará. O Vasco perdeu, o jogo foi transmitido aqui no Sport Mix TV. Depois Flamengo e Vasco 0-0 e na última rodada
o Cruzeiro venceu o Vasco lá no Parque do Sabiá. Já viu o Sabiá, cara? Não, ele não faz assim. Sabiá faz assim? Passear. Sabiá. Passear não, Você Sabiá. sabia que Sabiá sabia subiar? Ai, meu pai falava esse negócio. Você Trava-língua. é daqueles caras que pega a gaiola com curió e sai na rua? Não, Não, né? nunca gostei de passarinho. Passarinho na cara. gaiola E também ninguém Não não. tem os caras que Eu falam? tenho dó, tem, tinha mas um eu tenho dó vizinho. do passarinho Eles na gaiola. vendem, eles vendem o curió. Meu avô gostava um pouco, mas nunca teve ninguém na família que gostava. Tem gente que gosta muito, né, de criar passarinho. Eu não, por isso que meu Meu passarinho avô tinha sempre foi... um viveiro que a gente entrava dentro. Porque ele Eu também vendia não gosto passarinho. disso, não, por Mas isso ele que- vendia canário. Canarinho, por isso que eu gosto da seleção. É. Mas é verdade. Mas E eu, eu como tenho não gosto pena. dessas coisas presas, sempre deixei meu passarinho solto por aí, pra não... Não, e o pior é que eu tenho muita pena de passarinho mesmo preso na gaiola. Pô, É. imagina o bicho sabe voar e você põe ele numa caixinha. Pô, maior sacanagem. É verdade. Então temos aí essa Vasco perdeu lá. campanha do Vasco. O Vasco agora enfrenta no próximo domingo, 4 horas da tarde, jogo em São Januário. Vasco e Palmeiras, jogo com transmissão aqui do Sport Mix TV com ele. Explica, né, Cavalcante? Eu não tô bem, gente. Tô bem, minha saúde tá boa. Eu não tô morrendo, não tô Não vai sem ar. precisar. Porque vomitando assim desse jeito, parece que eu tô Tá morrendo. passando um momento difícil. mas Gente, não, o Cavalcante se momento bom. prepara muito. Se vocês verem aqui no estúdio antes de começar, ele aquece e vai ficar assim. Eu fico com medo. Eu, às vezes acho que tem pessoas a mais além do Cavalca quando tá fazendo esse som Mas aí. não é assim, não é Mas assim. o Cavalca é um cara muito preparado aí. E aí, Mas- Márcio, como é que tá esse Vasco da Gama aí? Agora, no jogo com o Palmeiras, Felipe é maestro, hein? Felipe Maestro no campo jogava muito, mas fora dele. Mas é não o é tipo maneiro, não, de- porque ele fez um trabalho ruim Sim. no Bangu, fez um trabalho ruim no CSA. Não, CSA não. Foi um CR daqui. Foi um Não, CR mas é o daqui. tipo de jogo CRB que... também não. Foi confiança, não. Confiança. Foi confiança, acho que foi confiança que ele fez. Assim, mas está lá para quebrar um galho, não vai ser ele que vai ficar. E loucura. como é que você vê esse Vasco, então, aí, para pegar o Palmeiras, que É isso que eu ia o falar. Palmeiras está disputando liderança aí com o Flamengo. Então, o Vasco, né, sem técnico, né, vai estar ali o Felipe Loureiro. no banco de reserva, o interino, e assim, mas é o tipo de jogo que não dá para esperar muito, sinceramente, mesmo sendo em casa, São Januário, lógico, né, que tenta buscar a vitória e tudo isso, mas o Palmeiras tem muito mais condições de vencer esse jogo, assim, infelizmente, pro torcedor do Vasco, assim. Lógico, pode acontecer, de chegar lá pô, Verrete e tudo mais, Vasco ganhar, chegar aqui depois de segunda-feira e falar, que isso, o Vasco goleou o Palmeiras. Pode acontecer? Pode, mas é pouco provável. Até Vamos porque ver aí, então, a Libertadores, o Palmeiras pode calar um time misto É, se tiver e aí pode Libertadores. ser. Deixa eu ver aqui quanto é que... Quando que eles vão jogar? Quando É na outra Libertadores. semana, né? De acho. repente, com um Com timezinho, com um misto, time já... talvez ele não traga todo mundo. Pode pegar aqui calendário. Só um instantinho, gente. Só um momento. Por favor, estamos vendo. Ó, Palmeiras vai jogar... Olha, pode botar um time misto. Cadê Palmeiras o joga quarta-feira com o Cerro Porteño fora, lá no Paraguai. Então, pode calar um time Quarta-feira, reserva Cerro. misto contra o Vasco. É, Já justamente acho que porque não. vai O Palmeiras viajar. está jogando liderança brasileira. Não, vai mas fazer eu isso, acho que pode sim. Porque o Palmeiras está 100%, Porque, gente. sim, Na tá Libertadores, 100%, mas vai acabar viajando depois. Eu acho que ele pode, alguns jogadores, ele pode poupar sim. Não sei lá. Aí pode ser, o Vasco deve querer... Assim, não é que o Vasco não tem a menor condição de ganhar o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Mas o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, então é um jogo difícil. Não é um jogo se o Vasco perder, pro torcedor querer quebrar tudo e ficar indignado e, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é o tipo de derrota que é ok se acontecer. Agora, tem outros casos que aí realmente o torcedor tem razão de ficar indignado quando acontece. É verdade. Então, vamos ver. Então, se você já está convidado, em próximo domingo, 4 horas da tarde, bola rolando aqui no Sport Mix TV para Vasco e Palmeiras, e 3 horas da tarde o pré-jogo. A gente já começa a fazer um esquenta 3 horas da tarde, bola rolando às 4, fazendo aí tudo para você de Vasco e Palmeiras jogando de bola. Jogo que já foi final de campeonato brasileiro. Já. Em 1997, Vasco e Palmeiras fizeram a final do brasileiro e o Vasco foi campeão. Aquele polêmico lá em São Com Paulo. o Felipe. Com o Felipe, Jogando, com o time, Carlos Germano, Valber, Odivan. O Pedrinho também, né? Tava ou não? Isso, Odivan, o Valber na direita, o Felipe na esquerda, Nasa, Luizinho, Juninho, Ramon, Edmundo e Evair é o time campeão do Vasco de 1997, campeão brasileiro, timaço do Era muito Vasco, bom. campeão brasileiro, que teve aquela chance que o Eurico mandou o Edmundo ser expulso no primeiro jogo, porque ele ia pegar efeito suspensivo, aí foi expulso, ele tinha tomado amarelo, ele ia estar suspenso, aí o Eurico falou expulso, aí o Edmundo inventou uma expulsão lá, esticou a perna, foi expulso,
O Eurico entrou com efeito suspensivo e o Vasco jogou a final contra o Palmeiras no Maracanã. Foi 0x0 o jogo e o Vasco foi campeão. Escalação do Vasco desse jogo. Ó, Carlos Germano no gol, Valber na lateral direita, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Meio de Mauro campo, Galvão. Luizinho, Quintanilha, que tá aí agora de novo. Nasa. Nasa, Juninho Pernambucano e Ramon. Na frente, Evair e Edmundo. Timaço Muito bom. do Vasco, campeão brasileiro de 97. E aí foi 0x0 e fizeram a final, o Vasco de Antônio Lopes e o Palmeiras do Filipão. Não, esse é o tempo, assim, eu tenho pena, sinceramente, da juventude vascaína, Que viu que esses- não viveu, não, É. os jovens de agora. O jovem, né, não viveu esse tempo. Até porque O cara os que jovens de lá nasceu não em tem dois... mais, né? Já Não, acabou. um cara que nasceu em 2000, o cara tem 20 e Tá poucos sofrendo há anos, 20 anos. não viu essa época que o Vasco realmente... Tanto que na época do Orkut, que também já é falecido, que talvez os jovens também não conheçam, eu lembro que eu fazia parte de uma comunidade que era Vasco de 97 a 2000. Porque foram anos que o Vasco realmente, cara, o Vasco era um time muito bom. Tinham vários jogos bons e tal. Mas Era é outra, verdade, né? Quem era nasceu em outra 2000 só realidade. viu a Copa do Brasil em 2011, que é um Ih, título esquece, nacional, é. e depois... Carioca só. E É, antes só o Vasco realmente, cara, o Vasco dessa época mesmo, de 97 a 2000, era um time muito bom. Brasileiro 97, Libertadores 98, 98, Sul-Americana 2000, Sul-Americana, o Brasileirão de 2000 e a Copa João Avelange de 2000. Foi um título atrás Era do uma outro. época, exatamente. Aí teve o... Um tempo de glória do Vasco. Teve aquele do Deve ter, brasileiro, eu fico do imaginando brasileiro aquele com pai gol do contando Sorato, por que que lá também- naquele Não, aquele mas tá Vasco. falando de 97. Ah, 97 a 2000, Vamos passar um pouco da estatística aí do Campeonato Brasileiro, só entre os times do Rio de Janeiro, né? Pra gente falar aí de artilharia, assistência, melhor Sim. defesa, melhor ataque. Só dos times aqui do Rio de Janeiro. Nós temos aí na Que artilharia o loucura. Arrascaeta do Flamengo com 5 gols, Pedro com 4, assim mesmo, assim como o Verratti. Verratti e Pedro, os dois com 4 gols, e o Arrascaeta com 5. A surpresa é o Arrascaeta, né, Cavalo? Sendo surpresa artilheiro do é. campeonato. É uma surpresa, porque temos 6 rodadas, o Arrascaeta fazendo quase um gol por partida. É uma surpresa. Como você falou em outros programas, ele tá chegando mais do gol, ele tá ficando mais próximo à entrada da grande área, ele tá batendo de fora da área, chegando pra finalizar e tá jogando bem, né? Quando o jogador tá fisicamente bem, ele não terminou a temporada e parou antes pra poder fazer, para ser submetido a uma operação, fez a operação, se recuperou, jogando sem dor, aí é um outro jogador, entendeu? Um outro jogador que não é veloz, claro, mas pensa na frente, pensa 2 segundos à frente de todo mundo, tem habilidade, e aí tá dando resultado agora. E aí ele tem que ter controle de carga aí pra jogar um jogo sim, um jogo não, como tá fazendo com o De La Cruz, pra ele render nos principais jogos, e tá dando certo essa estratégia com o Arrascaeta. E no quesito assistência, o Arrascaeta é líder de assistência no Brasileiro, junto com o Alan Patrick, os dois com 3 assistências. Ô, Márcia, o Cavoco falou um pouco do Arrascaeta, mas é bom dizer, o Arrascaeta está nesse time desde 2019, ganhou tudo, tá? Tudo que você Ele é pensa de demais. títulos, ele vai estar na história. Se sair amanhã, ele vai estar nas histórias. Ele acabou de marcar 80 gols nesses últimos 80 gols com a camisa do Flamengo. Ele não é o 9 de ofício, né? Um cara Sim. que joga mais meio, tá chegando mais na área. E para quem achou que o Arrascaeta depois da contusão poderia não ser o mesmo, começou o Brasileiro com números impressionantes, né? Ele é demais. Você gosta muito do Eu Arrascaeta? acabei de falar até no começo aí do programa. Desde 2019, para mim, ele é o principal jogador ali do Flamengo. Lógico que quando tem, né, por exemplo, na época de 2019, que tinha o Gabigol fazendo muito gol, ou o Pedro, ano passado, fazendo muito gol, a gente acaba dando destaque para isso. Mas o Arrascaeta é o que o Cavalco acabou de dizer. Ele pensa à frente, ele tem um toque de bola, né? Enfim, ele tecnicamente é muito acima. Eu fico várias vezes, assim, lógico que o torcedor do Flamengo deve dar graças a Deus pra isso, mas eu várias vezes me pergunto por que ele tá no Brasil ainda. Porque pra mim, assim, ele teria futebol pra jogar em times europeus, sabe? Mas acho que aí acabou passando o tempo, idade, e aí agora, hoje em dia, os times europeus só querem os novinhos, né? Não querem mais saber de... Passou de 25, eles já acham velho. Mas infelizmente é isso. Hoje em dia, para os times europeus, eles não... É muito difícil um jogador com 25 anos ir para um time da Europa, assim, chegando, né? Chegando na Europa com uma idade assim... Eu não sei quantos anos o Arrascaeta tá, mas acho que é uns 28 já, sei lá. Eu vou ver aqui, mas eu não sei de cabeça. Não sei, E, ele é mais enfim, novo que eu, mas sou ele garoto. joga muito. Eu acho que ele joga muito, assim. Eu acho a qualidade dele muito acima no futebol brasileiro. É verdade. Vamos falar então de defesa. A melhor defesa dos times do Rio de Janeiro é o Flamengo, quando só tomou 2 gols. 2 gols sofridos, seguidos do Botafogo com 4 gols sofridos. Ataque. Melhor ataque do Flamengo com 12 gols. E o Botafogo com 11 gols marcados. Portanto, aí a defesa de Flamengo e Botafogo. Tanto o ataque quanto a defesa
são aí mostrando bons números. O Arrasca tem 30 anos, Ah, 94. 30. Eu achei que eram uns 28. Ele já Errei fazia por dois. 31 esse ano. Vai fazer 31, de Viu, 94. 94. Ele é um tipo de pessoa que não lembra do Vasco nos tempos de glória. Porque em 97 ele era uma criança. 3 Então anos. é meio isso. Até um cara de 30 2000 anos não tem tanto essa lembrança aí desse tempo. Então, a gente tava falando do quesito mestre sala porta-bandeira, vamos falar agora da bateria, tá brincando? Vamos falar de técnicos demitidos, Cavalca. Técnicos demitidos em Maão, são números impressionantes. Estamos na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos 5 técnicos definidos. Se fizermos um quiz, você acha que você acertaria? Porque você não, mas você acertaria. Tu Eu quer? acho que eu sei, porque eu Quiz fiz de de quê? cabeça aí, não sei De se eu quantos esqueci alguém. técnicos? Não, tô vendo quem 5. saiu, quem trocou. Eu acho que eu lembro. É. Sem Você olhar, vê, ó, eu tô com a vamos cola lá, aqui, o né? Mas eu não vou Santos- olhar. O Santos demitiu o Pedro Caixinha. O primeiro foi o Fluminense que mandou o Mano na primeira rodada. O Mano caiu, veio Na Renato primeira Gaúcho. rodada. Aí depois tivemos o Santos mandando o Pedro Caixinha. Chegou o Kleber Xavier agora, que era Isso. auxiliar do Tite O até do pouco tempo. Grêmio, Gustavo Quinteiros no Grêmio saiu, veio o Mano, que troca. chegou em casa e falou assim: vamos olhar, vamos pro Rio Grande do Sul que mudou A tudo. residência fixa dele é lá, ele já tava lá. Ele, vamos voltar pro Grêmio. Tá aqui, ó. Então valeu a pena. Tá, Depois tamo de aqui. 20 anos, né, que ele tinha Isso. dirigido. O Vasco demitiu o técnico Fábio Carille. E por último, agora tivemos a demissão do Corinthians, do Ramon Dias, que Já- essa semana foi apresentado Dorival Júnior, ex-técnico da Seleção Brasileira. Só o Vasco ainda não repôs, né? Tá procurando. Aí, Lorena, de repente, durante o A programa... procura de Nemo. Ah, é? Procurando Meu aí Deus. o Vasco. E aí, Márcio, o que tá achando? É muito. É bastante, né? É mais troca-troca do que outras coisas. Não, sei. eu até sempre já comentei isso em outros programas, que eu vejo muito uma desorganização, assim, nos clubes mesmo. Nessa coisa de toda hora trocar de técnico. É lógico que eu entendo que tem algum momento que fica insustentável, que não tem como você continuar o trabalho. Mas eu vejo muito erro na programação mesmo da coisa. Porque você vê quando os técnicos que têm um trabalho mais longo, geralmente acabam, né, se adaptando melhor, a coisa vai fluindo melhor. Não tem como, meu Deus, sabe, em meses, às vezes o cara fica um mês num time, sei lá, é meio bizarro, assim, a forma como os dirigentes sempre jogam tudo pro técnico. Porque você trocar um técnico, né, porque ele não tá conseguindo ali arrumar o time, eu vejo muito uma defesa dos dirigentes, que montaram um time ruim e aí não troca esse técnico. Assim, eles não podem se demitir por terem contratado mal, né? Então eles ficam jogando a culpa no técnico e fazendo essa troca toda. Por exemplo, a do Mano mesmo, no Fluminense. Caraca, pra que você esperar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro pra demitir um técnico? Se você já se você não bancava o trabalho do Mano, tivesse demitido antes, quando perdeu o Campeonato Carioca. Pelo menos ia ter um tempo antes, né, Acabou que depois, no fim, quando o Renato chegou, teve um começo bom ali. Mas eu vejo essa falta de organização. O que mudou de quando acabou o Carioca para a primeira derrota do Brasileirão? Para ele já, não, chega de Mano. Então, eu vejo essas coisas muito assim. E várias outras questões. Do Carille, também foi uma coisa que foi arrastando, né? Teve vários jogos, não, vai ser demitido, vai ser demitido, vai ser demitido. O Carille estava pressionado, acho que desde que ele chegou no Vasco. Então, eu vejo muito essa cultura da gente de tudo ser trocar o técnico. E às vezes não é só isso. Porque se o time é ruim, o elenco foi mal montado, ele vai ser mal montado com qualquer técnico. Infelizmente, é E às isso. vezes você só troca de problema, né? Troca o E ainda cara mais, por o que me outro. incomoda mais é quando eles trocam de técnico toda hora e para um técnico com uma ideia completamente diferente de jogo e de tudo toda hora. Porque pelo menos se você mantém uma linha, não, eu gosto desse tipo de trabalho, é esse tipo de jogo que eu quero no meu clube. Aí você busca técnicos que fazem aquele tipo de jogo. Mas não, eles às vezes vão do água pro vinho. Ah, eu tenho um técnico que joga ali, toque de bola, não sei o quê. Aí um outro mais retranqueiro, tipo... E aí isso é confuso até pros próprios jogadores. Porque cada hora ele vai ter que estar fazendo um tipo de jogo, um tipo de função. Não tem como aí você conseguir manter uma sequência, né? É uma bagunça. É verdade, é muito técnico demitido. Estamos chegando aí próximo. Quer falar algo mais, Cavalca? Não. Informação. Tô brincando. Cavalca! E aí, lance? Algo mais aí, Cavalca? Não, por aqui só. Vou me despedindo e até a próxima transmissão. Por que as Bom pessoas feriado faziam para isso aí? todos. Eu não sei por que faziam isso ainda. O que é? Alguma mais informação aí, Cavalca? Ixi, Cavalca. Pra quê? Pro cara lá ouvir? Ah, faz- Agora, é com todo o- respeito, é uma mas entonação. agora só no hortifruti. Atenção, freguesa. Perdona, agora só assim que No você... mercado, eles fazem. Promoção de É frango porque imposta a avipau. voz, Porque acho que o locutor tem que postar a voz. Então fala assim. Então, na hora de postar, você dá uma caída no final ali. É isso.
É É isso, verdade, galera. estamos chegando aqui ao final do Sport Mix Futebol Clube especial aí de Brasileirão Os 2025. times do Rio, né? Falando de Com os times do Rio, fizemos um especial do Brasileirão falando aqui dos times do Rio. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, final de semana, é aqui no Sport Mix TV. Você vai curtir Palmeiras e Botafogo ao vivo, 4 horas da Vasco. tarde, pré-jogo. É, Vasco e Palmeiras. Perdão, Vasco e Palmeiras, 4 da tarde. Eu falei o quê? Palmeiras e Botafogo. É Vasco e Palmeiras, Ai, meu perdão, Deus do céu. voltando a fita. Teremos Vasco e Palmeiras São Januário ao vivo, 4 horas da tarde, bola rolando, pré-jogo, 3 da tarde. Campeonato Brasileiro é aqui no Sport Mix TV. Voltamos com o Sport Mix. Lembrando para você que o Sport Mix TV Futebol Clube é sempre de segunda a sexta, a partir de 11 horas da noite, de 11 horas da manhã. Da noite eu não vou vir, da Tchau, noite gente. eu Valeu, tô velho. cansado. 11 Valeu. horas da manhã. Abraço. Então estaremos de volta. Então convido vocês, se Tchau. inscreva no nosso canal Quarta. no Sport Mix TV, curta, comente, compartilhe Acabou. e siga a gente nas redes sociais. E Cavalca, muito obrigado aí. Valeu, até a gente. próxima. Obrigado. P, Vou pessoal. encerrar aqui. Valeu. Poxa, isso aí, até a amanhã. próxima, pessoal. Até amanhã, 11 horas. Chegou a hora de dizer tchau, Rio. Vambora. Corta, senão não vai parar. Tchau, Brasil. Ele vai trocar tudo.